Como é bom saber que estamos mais uma vez juntos. Hoje, nessa aula dedicada ao uso de tecnologia para professores, para a gente estar utilizando em sala de aula, eu vou trazer uma novidade muito legal que vai ajudar bastante. Todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos grande parte dos professores já ouviu falar, e alguns deles até usam, uma plataforma chamada Moodle. Muitas universidades brasileiras, a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a USP também, por exemplo, utilizam essa plataforma para fazer uma comunicação, tornar algo um ambiente virtual de aprendizagem com os alunos. Eu mesmo, numa das escolas em que eu leciono, a gente utiliza essa plataforma. Mas quem já teve uma experiência com o Moodle sabe que ele ele não é muito amigável de ser utilizado, tanto pelos professores quanto pelos alunos. É claro, a gente sempre vai conseguir se adaptar a tudo, né? Mas infelizmente o layout, a carinha do sistema, ele não é lá essas coisas. E aí a escola precisa ter um servidor, precisa de uma equipe que administre isso daqui tudo, né? Fica mais complicado se a escola não tem, o professor deseja fazer algo do tipo sozinho. E é exatamente pensando nisso que eu estou trazendo esse aplicativo, né, que está na nuvem, chamado Schoology. Olha que interessante aqui, ó, Schoology. Você pode acessá-lo em www.schoology.com. Você digitando isso, você já vai cair. Essa aqui é a página inicial do site. Ele é um sistema tão bom quanto o Moodle, tem todas as ferramentas que o Moodle disponibiliza, ok? É gratuito, tanto para o professor quanto para o aluno, e tem algumas vantagens, vamos dizer assim, sobre o Moodle. Primeiro, a interface. Ela é muito mais amigável de ser trabalhada, né? De você achar as coisas ali é muito mais fácil. Segunda vantagem, ela tem uma versão específica para tablets. Por exemplo, se você usa um iPad em sala de aula, o aluno também usa, por exemplo, ou se o aluno não usa em sala de aula, mas tem um iPad em casa e gostaria de estar utilizando isso, existe um aplicativo do Schoology que faz o intercâmbio e joga as informações organizadas ao invés de ser um simples site, ok? Tem um problema contornável, e acredito que isso com o tempo vai passar, que ele está apenas em inglês. Na verdade tem 4 idiomas, tem inglês, espanhol, mais outros 2 idiomas que agora não me recordo. E com o tempo, como o brasileiro usa bastante esses recursos, é uma questão de tempo para começar um processo de tradução para o português do Brasil, ok? Bom, chega de falar, a ideia ele funciona como ambiente virtual de aprendizagem e nós vamos conhecer um pouquinho a respeito dele hoje. Hoje nós vamos ver um geral da carinha dele, certo? De como ele é, e vamos ver também, vamos montar aqui umas questõezinhas para colocar online um trabalho, uma prova, uma lição de casa online, enfim, ok? Primeira coisa, se você não tem uma conta aqui no Schoology, você vai criar uma conta aqui clicando em Sign Up, certo? Você vai criar uma conta de instrutor, você vai pedir para que seus alunos criem uma conta de estudante, ok? Certo? Então aqui, como eu já tenho conta, tá? A conta é gratuita, você vai colocar seu e-mail, vai criar um login e uma senha. Vou entrar aqui em login, e vou fazer o login no sistema para poder acessar o serviço. Essa aqui é a página inicial do seu curso, ok? Então você tem essa página inicial aqui. E vamos dar uma olhadinha nessa carinha dela para começar a se identificar. Aqui no centro, né, nós temos a atividade recente, certo? Tudo que for de atualização, se um aluno fez um questionário, se respondeu, se não respondeu, ou o que você fez, você vai estar aqui atualizado com os últimos eventos, ok? No seu canto esquerdo, aqui, você tem algumas das coisas, como o link do primeiro, ok? Um calendário em que você pode estar organizando todas as suas aulas, tá? Isso aqui fica acessível para os alunos na medida em que você libera o acesso a eles, ok? Mensagens que você pode enviar para os alunos, as pessoas que estão envolvidas aqui com todas as suas conexões, porque é interessante da seguinte maneira, o Schoology, diferente, por exemplo, do Moodle, ele permite que pares de pessoas que tenham interesses em comum contribuam com a outra. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos imaginar que você abre uma conta e você é professor de matemática e tem um outro professor de matemática, sei lá, nos Estados Unidos mesmo. E aí o sistema percebe que vocês têm interesses em comum e aí ele propõe uma ligação entre vocês dois para troca de experiências. Então, e até entre as salas de aula, isso é muito interessante, tá? Isso aqui a gente vai explorar com mais cuidado um pouco mais adiante, tá? Todas as suas inscrições aqui, enfim, tá vendo? Você tem um monte de coisa aqui.
Eu vou voltar aqui para a página inicial. Aqui em cima a gente tem o botãozinho de home que volta para cá, tá? Cursos, grupos e fontes, ok? Todos os resources que você tem. O que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar aqui. A ideia é que a gente possa montar cursos. Então, por exemplo, vamos imaginar que você é professor de ensino médio, você tem uma sala de primeiro ano de ensino médio, uma sala de segundo ano, uma sala de terceiro ano. Então, qual é a ideia? Nós vamos montar 3 cursos, um para cada um. Então, um curso de primeiro ano, um de segundo e terceiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou montar um primeiro curso e qual que é a ideia? Quando você clica aqui em curso, aparece aqui em vazio e você pode criar um curso aqui, certo? Então eu vou colocar aqui em criar e eu vou dar o nome. Então, por exemplo, dar um nome aqui de física. Vamos supor que eu dê aula em várias escolas. Escola, sei lá, XX. Primeiro ano do ensino médio, ok? Aqui eu não vou mexer, vou deixar como section 1 mesmo, tá? Section 1. O objetivo da área o que a gente tem aqui no meu caso é ciências, certo? E aqui, ó, grade level seria para os Estados Unidos, aqui seria uma diferenciação entre os anos do ensino fundamental e do ensino médio. Então eu vou colocar aqui 12 só para colocar qualquer coisa, ok? Pra gente não vai funcionar nada. Eu posso adicionar aqui algo diferente, eu posso organizar então para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano aqui, que a gente tem aqui no Brasil, ok? Cliquei em criar, ele vai estar carregando a página e eu tenho agora então a página do meu curso, ok? Bom, primeira coisa, eu posso editar a figura que representa esse curso, certo? Então, para cada curso eu posso colocar uma figura que representa. Eu vou fazer isso aqui, eu vou editar essa primeira figura, eu vou trazer uma imagem que já deixei pré-selecionada aqui na minha área de trabalho. Então, vou clicar aqui, localizar o arquivo. Então, essa imagem que eu quero colocar, ele está fazendo o upload, já fez, já mudou ali, ok? Então, a partir de agora, todos os meus alunos, quando entrarem na sala de aula deles, nesse ambiente aqui, eles vão estar vendo essa imagem representando o nosso curso, certo? Aproveitando que a gente está aqui, vamos dar uma olhada nesse menuzinho. Primeiro tópico que a gente tem aqui são os materiais que já estão abertos aqui. Então, o que eu posso oferecer de material para os meus alunos? Então, aqui tem os assignments, são as tarefas, né? Testes e quizzes aqui que a gente vai explorar hoje. Eu posso fazer uma prova, posso fazer lição de casa online, posso mandar um trabalho para eles. Eu posso enviar arquivos ou links para os meus alunos, ok? De repente eu trabalhei com uma apostila em sala de aula, quero passar para eles, está em PDF, eu encaminho por aqui. Tem outra opção que é enviar pelo Facebook, até mais rápido, eu acredito, que não precisa que eles acessem ao site. Na verdade, todos eles estão conectados ao Facebook, então se você tem ali um grupo de discussão no Facebook, na sala de aula, todo mundo recebe, fica mais fácil, ok? Você pode criar um fórum de discussão a respeito de um tema, a gente vai explorar isso com um pouco mais de cuidado numa próxima oportunidade. Nós podemos criar álbuns com imagens e uma página, e páginas que você pode criar aí discutindo alguma coisa, colocando link, trazendo um vídeo para os alunos, enfim, certo? Tá? E aí você tem aqui as atualizações, gradebook, isso aqui tudo a gente vai olhar com mais cuidado. Só tem um item que eu quero destacar aqui pra gente nesse momento. Tudo bem, você criou o seu curso, e os seus alunos, como que fazem para entrar aqui, né? Como eles fazem para ter acesso ao seu curso? Primeiro, todos eles vão acessar o site do Schoology, vão criar uma conta como aluno, certo? E até aí eles não têm acesso ao seu curso, né? E a ideia então é o seguinte, cada curso que você cria gera um código. Então, para a sala lá do primeiro ano, tem um código, que é o que está aqui, certo? Eu vou mostrar para você onde você vai achar. E você vai passar esse código para os alunos. Então, os alunos, quando forem procurar por um curso que tem que entrar, você vai passar esse código, ele vai achar o seu curso e aí sim ele vai conseguir, entre aspas, se matricular no seu curso. Aqui é importante a seguinte situação, você tem duas opções. Você pode deixar o seu curso aberto, qualquer pessoa que receba o código automaticamente consegue se inscrever. Ou, o que eu acredito que pra gente, que é o mais seguro, o mais correto, é você passa o código, a pessoa se inscreve, só que a inscrição dela fica pendente perante sua aprovação. Então depois você acessa o site aqui na sua área de professor, aí você vê todo mundo que se inscreveu no seu curso e você vai aprovando a matrícula de cada um deles para que somente os seus alunos tenham acesso ao conteúdo. Senão, aí um amigo de um dos seus alunos quer entrar também. Se você permitir, não tem problema nenhum, certo? Mas se a ideia é tornar um pouco mais fechado, tornar o ambiente da sala de aula, aí a ideia é que, mediante sua autorização, ele passe a fazer parte desse grupo aqui, ok? Bom, onde você vai encontrar este código? Então, por exemplo, nós acabamos de criar esse
né, esse curso chamado Física Escola XXXX aqui, primeiro ano, ok? E o código dele vai estar aqui. Quando você entrar em membros aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui, ó? Os estudantes podem, por aqui, ó. Então você vai copiar isso daqui, BT5F9-S8MFT. E aqui você vai definir, ó, precisa de aprovação. Eu vou deixar marcado aqui. Para os meus alunos, eu envio isso daqui e quando eles forem fazer a matrícula, eles vão colocar esse código de acesso que representa esse curso aqui. Aí você vai criar um para o segundo ano, vai ter um código de acesso diferente, um outro para o terceiro ano do ensino médio tem um código diferente, ok? E assim a gente vai organizando as salas, perfeito? Então eu vou voltar aqui em materiais e o que nós vamos fazer hoje? Temos essa visão geral aqui, né? Hoje nós vamos propor a seguinte, nós vamos ter a seguinte proposta de trabalho. Vamos pensar no seguinte problema que nós temos. Se a gente passa a lição de casa para um aluno, trabalho, prova, isso vai, o aluno tem que ter um feedback, né? Tem que ter uma devolutiva de se ele acertou, se ele errou, se tem uma correção, isso daí, certo? E isso demanda muito tempo. Muitas das vezes, principalmente no ensino médio, né, trabalhando, nós temos muitas questões, por exemplo, de múltipla escolha, ok? Até por causa de vestibular, né? Não importa o tipo de escola em que nós estamos pensando. Uma escola construtivista, uma escola mais tradicional, nós temos muitas questões e muitas questões inteligentes que são de múltipla escolha. Então, você faz um trabalho, tá? E aí tem 10 questões de múltipla escolha. Se você tem 40 alunos na sala de aula, 40 vezes 10 questões são 400 questões para você corrigir. E ninguém tem apenas uma sala de aula, nós temos muitas salas de aula. Então, o volume de trabalho para nós corrigirmos, quando é de múltipla escolha, é muito grande também, né? Então, e se nós tivéssemos um sistema que corrigisse automaticamente para a gente? Que tirasse toda essa carga de trabalho de cima do professor? E melhor, pudesse automaticamente dar um feedback para o aluno. O aluno, no momento que ele termina o trabalho, que ele termina a tarefa dele, ele já sabe o quanto acertou. E se ele errou alguma questão, ele sabe o porquê que ele errou, certo? É isso que a gente consegue fazer, não só aqui, mas com o Moodle também e com outros sistemas, tá? Então, a ideia por trás disso é dar um feedback mais rápido para o aluno pode saber o que ele acertou, o que ele errou mais fácil, tira a carga de trabalho em casa do professor, permitindo que ele faça outras coisas, prepare aulas melhores, estude, né? Então, tem muita coisa importante. E estudar para um professor é muito importante. Não só o conteúdo técnico da sua disciplina, mas também um pouco a respeito de educação, certo? E eu acredito que hoje a ideia do uso de tecnologia em sala de aula para a educação está sendo muito importante. É uma coisa que a gente tem que estudar bastante, ok? Bom, então vamos lá, vamos criar. Então, a proposta de hoje é o seguinte: vamos criar uma lição de casa para os nossos alunos que serve como trabalho ou prova, tanto faz. A ideia é só de como você vai dar peso, importância para isso mediante sua avaliação, tá? E que isso se corrija de forma automática. Vamos conhecer um pouquinho disso hoje, então. Então, eu tenho aqui, ó, testes e quizzes. Eu vou adicionar um material, certo? Então, aqui, ó, adicionar materiais. Eu quero adicionar um teste e um quiz. Tá carregando aqui. Primeira coisa, eu vou dar um nome para ele aqui. Então, deixa eu ver aqui. Lição de casa. Vamos colocar aqui, vamos pensar na área de física. Deixa eu ver, termologia. Tá? Eu vou, na verdade, estou dando o nome termologia aqui, mas eu não vou colocar nada a respeito de física aqui, é só pra gente brincar, tá? Posso colocar aqui uma data que finaliza, a data que ele tem que entregar, ou dar uma semana para eles fazerem isso. Isso é interessante porque isso sai automaticamente, não preciso voltar lá e encerrar esse questionário, essa lição de casa. Quantos pontos valem? 100? Aqui no Brasil a gente usa muito de 0 a 10, eu vou deixar como 10. E de qual categoria é? Então eu posso criar categorias novas. Então, por exemplo, posso ter categoria lição de casa, categoria trabalhos, categoria provas, certo? Então eu vou criar uma nova categoria. Vou botar aqui então, por exemplo, né, a minha categoria lição de casa. Perfeito? Como que eu quero atribuir nota a respeito disso aqui? Pode ser numérica, perfeito? Ou pode ser com conceitos, A, B, C, D, E, enfim, ok? Eu vou deixar como numérica. E aqui embaixo nós temos algumas coisas que a gente pode ativar ou desativar, como por exemplo, pode ser feito de maneira individual, isso aqui já está visível aos estudantes, né? Estatística está desabilitada, então aqui não vou mexer em nada por enquanto, vou ensinar você a mexer lá dentro disso. Então, dei o nome, coloquei uma data, tá? Para poder deixar em aberto, mexi na categoria aqui, isso aqui é só uma questão de organização, tá? Porque depois eu posso selecionar
todas as lições de casa que foram passadas num certo período, então ele vai selecionar para separar de prova, separar de trabalho, é mais uma questão de organização mesmo, tá? E a escala, eu quero uma escala numérica para atribuir uma nota para esse aluno. Vou clicar em criar, certo? Bom, então temos aqui a lição de casa, estamos dentro do ambiente. Então eu preciso adicionar uma questão. Então aqui nas questões eu vou adicionar todas as questões que fazem parte dessa lição de casa. Aqui eu tenho as configurações do meu questionário. Então, por exemplo, antes do aluno começar, eu posso colocar uma instrução para ele. E aí é o seguinte, como esse questionário fecha automaticamente, é importante o aluno saber disso. Outra coisa, quantas vezes ele pode fazer? Então, tudo que vai acontecer aqui dentro, principalmente que está trabalhando com uma plataforma nova, até para o aluno, né? Fala assim, mas eu não sabia que dia tal ia fechar, eu pensei que podia fazer no dia seguinte. Não, comunica ao aluno, tá? Coloque todas as instruções aqui, tá? Então, assim, todas as instruções para o aluno devem vir aqui, certo? Então, data de entrega, sobre o que é, qual é a pontuação, o que se espera do aluno, vamos colocar aqui. Aqui em cima tem todas as ferramentas de formatação. Então, por exemplo, de colocar em negrito o texto, em itálico sublinhado, eu posso colocar aquelas bolinhas, né? Numeração, mudar a cor da fonte, mudar a cor do fundo. Aqui eu posso formatar, posso colocar uma linha cortando, sobrescrito, subscrito, posso limpar a formatação, indentação aqui, ó, justificativa, ó, botar, por exemplo, centralizado, à direita, à esquerda, criar um link, inserir um conteúdo. Posso colocar uma imagem aqui, posso colocar um link, um símbolo, uma equação pelo LaTeX, tá? Inserir tabela, fazer correção aqui, tipo de parágrafo, se é cabeçalho, o que ele é, tamanho da fonte, enfim. Tem uma série de ferramentas de formatação para o texto que eu estou colocando aqui, ok? Agora aqui é bem interessante. Qual que é a disponibilidade deste questionário? Então a gente pode definir o seguinte, está escondido nesse momento, né? Eu posso botar ele disponível a partir de agora, né? Eu posso colocar disponível agora até tal data. Eu posso colocar disponível de uma data até outra. Então, por exemplo, eu coloco ele para abrir hoje e ele vai sim... não quero. Então eu estou já me adiantando ao conteúdo. Então vamos supor o seguinte, eu estou deixando já preparadinho uma lição de casa para entrar para eles dia 20 aqui, ó. E ela vai ficar disponível para eles até dia 24 para que eles façam, tá? E aí então ele abre automaticamente nesse período e fecha automaticamente nesse período pra gente, tá? Então é por isso que eu falei assim, aqui a gente tem um controle maior do que naquelas configurações iniciais, tá? Então essa é a disponibilidade do curso. Bom, tempo limite. O aluno vai ter um tempo limite para fazer lição de casa? A ideia é, se é uma lição de casa, que não. Mas se você está pensando em fazer uma prova, por exemplo, para os alunos, seria interessante. Uma prova em sala de aula teria, vamos supor, ou uma aula ou 2 aulas de duração. Então, se eu tivesse uma prova curta e fosse fazê-la em uma aula, eu poderia determinar que sim e dar para eles 50 minutos aqui de duração, certo? Vai ter um cronômetro regressivo lá que mostra quanto tempo ele tem ainda para fazer, para terminar esta prova aqui, ok? Nesse caso, eu não quero, eu vou deixar como sim, só para te mostrar como vai aparecer isso, tudo bem? Qual é o limite de tentativa dele, certo? Quantas vezes ele pode fazer isso? Por exemplo, se é uma prova, ele pode fazer uma vez só. Se é uma lição de casa, ele pode fazer de forma ilimitada. Eu posso modificar aqui. Ah, não, eu quero que ele possa fazer 2 vezes. Ele faça a primeira vez, vai sair o resultado para ele vai ver aonde que ele errou e ele vai tentar fazer algumas correções e me enviar isso de novo. 2 vezes você quer? Quantas vezes você quiser, que até 20 vezes ou de maneira ilimitada, certo? E aqui você pode colocar, organizar os alunos pelo maior... qual é a nota dele? Se eu já modifiquei, pela nota mais alta, é pela última nota, ou seja, aquela que ele enviou pela última vez, ou é pela nota média, né? Então, vou querer pela nota mais alta. Vou deixar aqui mesmo, certo? Perfeito aqui? Então vai depender muito do que você quer com esse trabalho. Bom, o que é isso daqui, ó? Você vai criar uma série de questões, certo? Cada aluno, você vai ter 40 alunos ao mesmo tempo, né? Talvez sim, talvez não, mas todos eles vão falar isso daqui. Será que a questão 1 que você criou é a questão 1 para todo mundo? Não, vamos imaginar que você tenha 5 questões. Quando você autoriza tornar aleatório, aqui, ó, ele vai embaralhar as questões. Então a questão número 1 de um aluno vai ser a questão número 3 de outro aluno, que vai ser a questão número 4 do outro, vai ser a questão número 2 de outro, certo?
É bom para dificultar um pouquinho o trabalho deles aí, tentar colar. Não que isso não seja possível, claro que pode, né? Mas sempre vai estar modificando a ordem das questões. Eu gosto disso aqui, particularmente eu gosto bastante disso. Bom, como que vai ser mostrado na página todas as questões? Você tem duas opções. Você pode botar apenas uma questão por página, então você tem uma questão e vai ter um botãozinho de próxima questão, certo? Ou todas as questões numa página separadas, tá? Eu vou deixar, né, usando quebra de página, então todas elas vão estar numa única página. Eu posso permitir aqui que o aluno faça uma revisão antes de enviar. Então, por exemplo, são 5 questões, a minha lição de casa, ele respondeu as 5 questões. Se ele clicar em enviar, isso vai automaticamente para o professor. Eu posso dar a opção para ele, ao invés de automaticamente para o professor, quando ele clica em enviar, ele vai para uma outra página para ele conferir as respostas dele, permitindo que ele volte para corrigir alguma coisa, tá? Então, uma revisão, literalmente uma revisão antes da entrega, tá? Então, eu vou autorizar que ele possa fazer uma revisão, certo? E o que é essa parte aqui para fazer? Posso resumir as questões dele? Que é isso? São 5 questões. Ele respondeu 4, ele esqueceu de responder uma. Falei, essa eu vou fazer depois, acabou passando em branco. Ele pode fazer isso depois? Sim ou não? Eu vou colocar que não. Uma vez entregue, está entregue. Ok? Ele pode ver o que ele acabou de enviar com os resultados? Não, sim ou 5 as respostas corretas. Aqui, pensando numa lição de casa, é interessante, porque a gente pode dar um feedback para o aluno, certo? Eu vou marcar assim, sim, ele enviou, vai ter o retorno do sistema com qual é a nota dele, sim, e quais eram as respostas. Então, de repente, das 5 questões que ele respondeu, ele acertou 3. As 2 que ele errou, quais eram as questões corretas, né? Então vai depender muito do que você quer fazer, muito da sua intenção. Eu vou deixar aqui assim, certo? Aqui eu posso esconder os pontos, tá? Não vou marcar. Salvei essas alterações aqui, certo? E a gente vai voltar para cá. Vamos criar algumas questões aqui para a gente ver quais são os tipos de questões que nós temos. Vou clicar aqui em adicionar questão. Tenho questão de verdadeiro ou falso, de múltipla escolha, de colocar as coisas em ordem, tá? De uma resposta curta, algo dissertativo, tá? Preencher espaços em branco e de combinação. Certo? Primeiro, eu vou trabalhar só com 2 questões aqui, só para você perceber, tá? Uma de verdadeiro e falso e uma de múltipla escolha. Eu vou criar 2 questões aqui, tá? Então a primeira que eu vou criar, de verdadeiro ou falso, tá? E eu vou colocar assim no título. O título da minha questão é assim, ó. Marque a alternativa como sendo verdadeiro, certo? Eu falei que eu não ia botar nada de terminologia aqui pra gente. Qual vai ser o texto na resposta que significa verdadeiro para o aluno? Já pensando que isso aqui poderia ser utilizado por muita gente do mundo, né? Se deixasse tudo em inglês poderia ficar um pouco complicado. Eles decidiram fazer assim. Então, para o aluno vai aparecer assim, verdadeiro. E se for falso, o texto vai aparecer como falso. Ok? E qual que é a resposta correta aqui? Verdadeiro. Se fosse a resposta falsa, eu mudaria aqui, perfeito? Aqui tem uma coisa interessante. Se a resposta for falsa, muitas vezes a gente pede para justificar o porquê é falso num trabalho nosso, numa prova que é nossa, né? Aqui também é possível fazer isso. E a gente marca essa opção aqui, ó. Necessita de uma correção se for falso, certo? E aí você pode colocar qual é a frase certa e qual é o peso dessa correção que você fez. Não é o nosso caso aqui, então eu vou desmarcar aqui e vou deixar como verdadeiro, certo? É uma questão subjetiva, é uma questão que envolve tempo. Então, por exemplo, eu tenho, tudo bem, 50 minutos para a prova inteira, mas para essa questão eu quero dar 10 minutos no máximo para o aluno. Então eu marcaria aqui e daria o tempo limite para ele, né, de 10 minutos, certo? Não é o que eu desejo fazer, então eu estou desmarcando. Aqui embaixo, quantos pontos valem? Eu vou fazer só 2 questões, então vai valer 5 pontos aqui, porque a outra também vai valer 5 para completar os nossos 10 pontos, ok? Advanced a gente não vai mexer aqui por enquanto, tá? Então estou criando essa questão, certo? Então já tenho a primeira questão criada aqui. Eu posso, clicando nesse botãozinho, editar essa questão. Ah, encontrei um erro aqui, não quero editar. Aqui é interessante, adicionar lá um banco. Você fala assim, nossa, vai dar trabalho, né? Se toda vez que eu fazer uma lição de casa eu tiver que fazer um questionário. Sim, vai dar trabalho no seu primeiro ano, certo? No ano seguinte, que você estiver usando o sistema, você já tem essas questões criadas. E se você adicionou elas ao banco, você simplesmente fala assim, ah, peraí, esse meu questionário eu quero essa e essa questão. Você não digita mais, você só seleciona e o sistema vai continuar corrigindo automaticamente para você. Então a ideia é, quanto mais você usar, no começo realmente vai dar trabalho, mas você vai criar um banco bem grande de questões e só vai
com o passar do tempo, adicionando questões novas que você achar interessante. Então isso facilita muito, muito mesmo, certo? Então eu vou querer adicionar ao banco, tá? Então aqui eu posso criar um novo banco, certo? Aí eu adicionei essa questão. Eu vou cancelar aqui por enquanto e depois a gente vai discutir com mais detalhes isso daqui, ok? Tá? E eu posso deletar essa questão, falar, não quero mais ela, posso deletar, certo? Quando deletar, ela vai embora mesmo, tá? A não ser que ela esteja adicionada ao banco, aí você consegue puxar ela novamente. Aqui eu estaria deletando deste questionário dessa lição de casa, perfeito? Bom, vamos criar mais uma questão. O que a gente tem aqui antes de mais nada em options, tá vendo? Adicionar questões ao banco e reorganizar as questões. Ó, não quero que seja a questão número 1, quero que seja número 2, a gente pode reorganizá-las depois, tá? Embora aqui não vai fazer sentido pra gente, porque a gente combinou, a gente colocou nas configurações em que as questões para os alunos vão aparecer de forma aleatória, então não faz sentido nenhum pra gente aqui, certo? Vou adicionar uma questão agora, uma questão de múltipla escolha, e aqui é bem interessante também, certo? Vou botar meu enunciado bem bobinho aqui. Qual dos cientistas abaixo desenvolveu, ou melhor ainda, é conhecido como o pai da genética. Certo? Vamos imaginar que essa minha questão é boba, a gente espera que ninguém faça uma questão desse tipo, ok? E aqui eu tenho as múltiplas escolhas que eu vou digitar. Ah, eu só tenho 4, eu posso adicionar quantas eu quiser aqui, ó. Mais uma, mais duas, mais três, adicionar, tá vendo? Tá? Vou adicionar mais uma, normalmente aqui no Brasil a gente coloca até 5 alternativas, não é isso? Tá? Então vai aparecer em breve aqui mais uma alternativa. Enquanto isso, eu vou preenchendo. Quem foi que é o pai da genética? A gente sabe que é Mendel, né? Então, Mendel. Eu vou então trazer para cá. É que tá difícil daqui, que tá processando. O 2 aqui, eu vou botar Newton, certo? O terceiro aqui, eu vou colocar Kepler. O quarto, eu vou botar Galileu. Ok? Então, enquanto eu não coloco aqui, eu coloco a marca. A gente sabe que a resposta correta é essa aqui, certo? Nada te impede de colocar mais do que uma questão correta. Então, a gente poderia marcar, dependendo da sua questão, todas as questões como sendo corretas e deixaria claro no enunciado para o aluno que existe mais de uma correta aqui. Não é o nosso caso, eu vou desmarcar. Se fosse o caso, eu poderia aqui, ó, clicar nesse botão, permitir um crédito parcial. Então, se cada uma delas... Aqui a gente entrou a quinta, depois de muito tempo, né? Bom, vamos voltar lá. Então aqui era Mendel e o resto que não interessava pra gente, né? Então, Galileu, vamos botar, vai, Einstein, que eu digitei errado, Kepler e Isaac Newton. Perfeito? Bom, nossa resposta correta era essa daqui. Temos 5 respostas já. Outra coisa interessante que a gente quer aqui, tá? Então já está marcado, toda vez que o aluno responder, ele vai saber qual que é essa. Se o aluno responder Galileu, não seria interessante ele saber depois o porquê que ele errou? Né? A gente faz a correção em sala de aula, normalmente, certo? Mas se é uma lição de casa, a gente quer diminuir essa carga, a gente pode simplesmente clicar nesse botão aqui, ó, de mostrar um feedback, certo? E aí a gente pode colocar uma resposta, quando aparecer o que o aluno acertou, o que ele errou, a gente pode dar uma resposta do porquê que ele acertou, porque ele errou. Então, por exemplo, se responder aqui, ó, eu posso colocar parabéns, certo? Agora, se ele responder Einstein, a gente pode colocar assim, ó, tá? Por exemplo, aí ele teria isso como resposta lá, falar, é verdade, não foi ele. Então, se você deu a opção para ele poder retomar, ele vai já descartar essa possibilidade, porque ele sabe que está errada, sabendo o porquê que está errado, certo? Perfeito? Tá? Então, a gente colocaria uma resposta para cada um aqui. Realmente, no começo dá muito trabalho, depois você vai ver que sua vida se torna bem mais fácil, certo? De novo, essa questão envolve tempo? Não, eu não quero falar assim, o aluno tem 2 minutos para essa questão, tá? Aqui também não, porque só tem uma resposta correta. E eu quero, da mesma forma como eu posso embaralhar a ordem das perguntas,
da minha lição de casa, eu posso também embaralhar essas múltiplas escolhas aqui. Então aqui, aparentemente, a gente pode pensar o seguinte: Mendel vai ser a alternativa A, Galileu B, Einstein C, Kepler D e alternativa E com Newton. Para um aluno vai ser essa. Se eu clicar em tornar aleatórias as múltiplas escolhas, o que vai acontecer? Para cada aluno, a ordem delas vai aparecer de maneira diferente. Então, um vai ser a letra A, por exemplo, a resposta correta para a gente aqui é a letra A. Se fosse para um outro aluno, Mendel poderia estar na letra D aqui na resposta 4 e estaria correto aqui, entendeu? Então, a gente mistura mais um pouquinho. Eu gosto muito de usar isso daqui, vou deixar assim. Qual que é o ponto, qual é o valor dessa questão? 5 pontos, certo? Criei a minha questão aqui, certo? Já tenho as minhas duas questões. As configurações aqui, os settings, nós já vimos. E eu posso dar um preview, eu posso dar uma olhada em como que vai ficar esse questionário, como que o aluno vai ver. Então o aluno, quando entrar, vai ter esse botão, ele clica aqui para começar. Vai aparecer assim para ele, tá vendo? Ó, a gente deixou combinado que ia ter 50 minutos. Quando zerar esse cronômetro, ele não consegue mais enviar, certo? E tem as questões aqui, ó. Marca a alternativa como sendo verdadeiro. Eu vou marcar como sendo verdadeiro. Qual dos cientistas abaixo é conhecido como pai da genética? Ó, é interessante que tem a questão 1, tem o valor de cada questão aqui, certo? Qual deles é conhecido como pai da genética? Tá vendo que realmente misturou. A gente sabe que era Mendel. Posso permitir aqui um review, certo? Ah, tá vendo? Não deixei como respostas, forneci respostas para isso. Ah, então é isso mesmo, tá? Marquei aqui. Eu posso enviar. Como nós só estamos vendo, o botão de enviar fica desabilitado. Ok? Posso voltar à página, tá? E é isso que acontece aqui. Nessa abinha aqui eu tenho que sair dessa página. Nessa abinha, todos os alunos que forem respondendo, você vai ter a nota deles, certo? Então aqui vai entrar o nome do aluno, certo? Qual foi a última tentativa, a data, essas coisas, tudo bonitinho. E qual que é a nota final dele, certo? Se você tiver uma questão de dissertativa, né? Que é muito utilizada na área de humanas, você pode ser... Tudo que ele escrever vai ficar lá e depois você vai olhar a questão do aluno, você vai ler e vai atribuir uma nota para ele. Então ela fica em aberto, aquela nota, tá? Tudo bem? Ok? Então aparecer aqui em resultados. Quando o aluno envia a questão, depois ele pode enviar um comentário para o professor. Então todos os comentários a respeito da lição de casa vai vir para cá, vai ficar arquivado aqui, ou você mesmo pode escrever um comentário para os alunos. Perfeito? Então essa é a ideia aqui que nós temos por trás de trazer provas, trabalhos e lição de casa online. Lição de casa, como tem uma frequência maior, a gente tem que parar para corrigir em sala de aula. Então, não que a gente não vai mais fazer esse trabalho, certo? Porque ainda assim vai existir uma dúvida ou outra. Mas pelo menos nós diminuímos muito a nossa carga a respeito disso daqui. Ok? Bom, o que eu queria trazer para você hoje, nesse momento, era isso, a respeito do Schooled. Eu vou fazer uma série de aulas sobre esse sistema aqui, que é muito interessante. A gente vai conversar um pouquinho sobre fórum de discussão, sobre disponibilização de conteúdo para os alunos, enfim. A gente vai conversar bastante ainda sobre o Schooled. Só queria lembrar uma coisa. O canal Ciência TV, ele é um canal em que eu vou criando as aulas, gravando as aulas, leva um tempo, leva um consumo aí de recursos que a gente tem que sempre estar comprando digital, e nós desenvolvemos um sistema web aqui onde todas as aulas estão organizadas. Então você pode acessar scientiatvbr.futurecom.com.br e você pode ver que todas as aulas passam agora, além de estar lá no canal no YouTube, organizadas aqui dentro também. Em especial para os professores que tem todas as aulas estão gravadas aqui. E se você acha que todo esse trabalho merece uma contribuição, merece um patrocínio, tem esta área aqui de patrocínio, essa ideia, e você pode, se você achar que é válido, fazer uma doação na quantia que você achar que esse trabalho merece, para que a gente possa continuar gravando cada vez mais aulas, trazendo um pouco mais de conhecimento, tanto para professores e ajudando os alunos. Ok? Então é isso. Na próxima aula a gente volta a conversar a respeito do Schooled. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço. Fui!